O Real Madrid venceu o Manchester City nesta terça-feira por 3-2. E nesse vídeo contaremos tudo sobre esse jogo e tudo o que envolve ele. O jogo de ida entre Real Madrid e Manchester City foi um dos duelos mais esperados dessa fase da Liga dos Campeões. Realmente, o jogo não decepcionou os torcedores, com um confronto intenso e cheio de reviravoltas. O Etihad Stadium, casa do Manchester City, foi palco de uma grande vitória do Real, que venceu por 3-2. O Manchester City abriu o placar com Haaland, que marcou 2 gols na partida, sendo o primeiro deles ainda no início do jogo. Mas, no entanto, o Real Madrid mostrou sua força e não se intimidou com a pressão da torcida adversária. Mbappé, Brahim Diaz e Bellingham foram os responsáveis pelos gols da virada, com destaque para a atuação de Bellingham, que marcou o gol decisivo nos acréscimos, dando ao time de Ancelotti a vantagem do empate para o jogo de volta, em Madrid, no Santiago Bernabéu. A vitória foi histórica para o Real Madrid, já que foi a primeira vez que o time conseguiu vencer o Etihad Stadium. Agora, o time merengue precisa apenas de um empate no jogo de volta para avançar às quartas de finais da competição. Para o Manchester City, a situação ficou mais complicada. Para se classificar, sem precisar de uma decisão por pênaltis, o City precisa vencer o Real Madrid por mais de um gol de diferença. Caso vença por apenas um gol, a disputa irá para a prorrogação. Isso coloca a equipe de Guardiola em uma posição delicada, já que o Real Madrid tem uma forte tradição de desempenho em casa, especialmente em jogos decisivos e na Champions League. Antes mesmo do apito inicial no Etihad, as provocações da torcida do Manchester City em relação a Vinícius Júnior e ao Real Madrid geraram bastante repercussão. Durante a entrada das equipes no gramado, os torcedores da casa estenderam um bandeirão que trazia uma imagem de Rodri do City, beijando a bola de ouro que havia conquistado. Ao lado da foto estavam as palavras "Pare de chorar". Além disso, o perfil oficial do Manchester City nas redes sociais também aproveitou para provocar, postando uma foto de Vinícius Júnior, chegando no vestiário com foco na imagem de Rodri com a bola de ouro. A publicação foi rapidamente excluída no Instagram, mas seguiu disponível no X, antigo Twitter, gerando ainda mais repercussão. Esse tipo de provocação não passou despercebido, e é claro que a rivalidade entre as equipes foi acentuada por esse comportamento da torcida e do clube da casa. A provocação não ficou apenas nas arquibancadas. Havia uma tentativa clara de mexer com o psicológico de Vinícius, mas o jogador brasileiro não se deixou abalar. Em entrevista, ele mostrou que não tem medo de provocações e usa isso como motivação para se destacar ainda mais em campo. Essa postura de Vinícius Júnior reflete seu foco e a maturidade adquirida ao longo de sua carreira no Real Madrid. Na partida, Vinícius Júnior se destacou de maneira impressionante e foi eleito o melhor jogador em campo, após a vitória do Real Madrid sobre o City. Com uma participação crucial nos últimos 2 gols do time, Vinícius foi peça-chave na virada histórica. No segundo gol, ele chutou ao gol, forçando uma defesa do goleiro Ederson, e Brahim Diaz aproveitou o rebote para empatar a partida. Já no terceiro, aos acréscimos, Vinícius deu uma espetacular assistência para Bellingham, que selou a vitória para os merengues. Após o jogo, Vinícius se mostrou tranquilo e confiante em entrevista, falando sobre as provocações recebidas pela torcida adversária. Abre aspas. "Cada jogo é uma nova história para mostrar o meu potencial", afirmou o atacante, enfatizando que não se deixa abalar por críticas externas. Para ele, a adversidade e as provocações apenas aumentam sua vontade de jogar bem e de ajudar a equipe. Ele ressaltou também o foco no jogo de volta, no Santiago Bernabéu, onde a torcida do Real Madrid poderá fazer a diferença. Após a comemoração do gol de Bellingham, Vinícius foi até as arquibancadas e mostrou sua camisa do Real Madrid, como uma forma de resposta direta às provocações da torcida do City, uma atitude que agradou muito os torcedores merengues. Isso não demonstrou só sua confiança, mas também seu espírito de liderança e força dentro de campo. Enquanto o Real Madrid e o Manchester City disputam a vaga na Liga dos Campeões, outro tema importante que surgiu nos bastidores foi o futuro de Vinícius Júnior no clube.
Apesar de seu contrato com o Real Madrid ir até 2027, o clube espanhol iniciou conversas para antecipar a renovação do vínculo com o atacante brasileiro. Essa movimentação do Real Madrid tem como principal motivo a crescente especulação sobre o futuro de Vinícius Júnior, especialmente após o interesse do Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita, que está em negociações com diversos jogadores de destaque para reforçar os clubes da Saudi Pro League. O Real Madrid, por sua vez, quer garantir a permanência de Vinícius no time por mais tempo e blindar o atleta de possíveis investidas. Vinícius, que é um dos principais jogadores do elenco merengue, tem sido um dos pilares do time desde sua chegada ao clube, e sua importância dentro de campo tem sido cada vez mais evidente, não só pela sua habilidade técnica, mas também pela sua mentalidade vencedora. A antecipação das negociações de renovação do contrato é, portanto, uma das estratégias do Real Madrid para evitar surpresas e garantir que seu jovem craque continue no clube por muitos anos. Após a derrota para o Real Madrid, o jornal espanhol Marca fez duras críticas ao desempenho do Manchester City, apontando que a equipe comandada por Pep Guardiola, que antes era considerada uma das melhores equipes da Europa, hoje parece uma equipe vulnerável. O jornal descreveu o atual elenco do City como o pior já comandado por Guardiola. Apesar de ser tetracampeão da Premier League e ter sido vencedor da Champions na temporada retrasada, está mostrando dificuldades tanto na defesa quanto no ataque. A crítica mais contundente feita ao City foi a sua defesa, que vem sendo muito mais vulnerável do que nos anos anteriores. Além disso, o time tem mostrado um rendimento abaixo do esperado, com uma produção ofensiva bem abaixo da sua média histórica. Guardiola tem sido amplamente questionado pela falta de consistência da sua equipe, que tem permitido chances claras aos adversários, algo que não acontecia nos anos anteriores, quando o City se destacava pelo seu sistema defensivo sólido e pelo controle de jogo. Esse contraste com o desempenho de outras temporadas coloca o Manchester City em uma posição complicada. Além da derrota para o Real Madrid, o time ocupa apenas a quinta colocação na Premier League, 15 pontos atrás do líder Liverpool, e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. Isso levanta questionamentos sobre o futuro da equipe, e se Guardiola poderá reverter essa queda de rendimento na parte decisiva da temporada.